Boa noite. Boa noite, pessoal. Só vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, tá? Boa noite, boa noite.
Boa noite, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula. São 7h10, tá? Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Deixa eu aceitar o Ariel. Bom, vamos concluir, então, o assunto de engrenagens, né? Vou botar o colega aqui. Antes de entrar no assunto de fluidos lubrificantes, tá? Falamos sobre todos os tipos de engrenagem, falamos sobre onde cada um deles é aplicado e algumas curiosidades, tá? E hoje a gente vai ver um pouquinho de cálculos das dimensões das engrenagens helicoidais. Bom, engrenagens com dentes helicoidais são usadas em sistemas mecânicos, como nós já vimos, como caixas de câmbio e redutores de velocidade, que exigem alta velocidade e baixo ruído, né? Lembrando que as engrenagens têm como função, então, transmitir ou força, né, potência, ou movimento. Ou ainda, né, transformar rotações, né, aumentar ou diminuir rotações. No caso de substituição, então, é necessário que se saiba calcular as dimensões da engrenagem para se produzir uma nova. Então, é sobre esses cálculos, né, das principais dimensões que nós vamos conversar. Bom, características, então. As engrenagens helicoidais, elas têm 2 passos, certo? As engrenagens de dente reto, como elas têm os dentes retos e paralelos entre si, tem um único passo, o passo normal, né? Que é a distância entre o centro de um dente com o centro do dente seguinte, tá? Nas engrenagens helicoidais, além do passo normal, a distância, né, entre os centroides dos dentes, eu tenho ainda o passo circular, né, que é a distância, então, do passo com a referente inclinação. A gente tem um exemplo aqui, uma figura de uma engrenagem helicoidal, e à direita aqui, ó, um corte representativo só sobre os dentes, que facilita o que a gente entender aquilo ali. PN, né, o passo normal entre o centro de um dente e o centro do dente seguinte, né? O passo circular é essa distância do centro de um dente até o centro de outro dente, né? De forma perpendicular. Vou dar um zoom aqui, ó. De forma perpendicular ao meu eixo. Então, o passo circular, deixa eu aceitar o Antônio. O passo circular sempre vai ser maior que o passo normal, no caso das engrenagens helicoidais, né? Porque o passo normal tem sempre essa distância aqui, ó, paralela entre um dente e o outro, e o passo circular tem a mesma distância, né, de forma inclinada. Então, o passo normal, o passo circular sempre vai ser maior que o passo normal de uma engrenagem helicoidal. E a inclinação dos dentes entre um dente e o outro é dado por beta, tá? Cada engrenagem tem um valor de inclinação, né? Sendo os mais comuns 14, 15 e 20 graus, né? Em casos específicos, posso ter outros valores de inclinação, mas esses são os mais comuns, né? Até porque se eu tiver muitos valores de inclinação, vai ser difícil a adaptação, principalmente de um fornecedor e outro, né?
Porque as engrenagens, para ter funcionamento perfeito, né, elas precisam ter o mesmo passo entre os dentes e a mesma inclinação, né? Para identificar, então, essa relação entre o passo normal e o passo circular e o ângulo de inclinação da hélice, né, o ângulo de inclinação do dente, a gente pode comparar com um triângulo retângulo, tá? Onde a distância, né, perpendicular vai ser o passo normal e a maior distância, o passo circular. A inclinação entre esses dois passos se dá por beta, né? Fazendo uma analogia, então, com o triângulo retângulo, a gente pode dizer que o cosseno desse ângulo beta é igual ao passo normal sobre o passo circular, tá? Só com trigonometria, tá? Depois a gente vai ver que a gente fala de momento normal, tá? Podemos dizer também que o passo normal de uma engrenagem pode ser calculada como... Deixa eu aceitar o colega. Marcos. Tá. O passo normal também pode ser visto como momento normal vezes π. Tá? A gente vai ver o que é esse momento normal. Primeiro, vou pedir para vocês anotarem essas equações, porque a gente vai fazer alguns exercícios. Seria interessante vocês terem ela no caderno para a gente não precisar voltar, tá? Tanto o cosseno de beta quanto a do passo normal. Onde beta é o ângulo de inclinação entre o passo normal e o passo circular. PN é o passo normal, PC é o passo circular. E também a equação aqui de PN, onde PN é igual a MN, que é o momento normal, vezes π, a constante π. Anotar essas duas equações? Espera um pouquinho rapidinho. Uhum, pressa. Bom, eu vou falando sobre elas, gente. Mas se ficar alguma dúvida, vocês não escutaram, me perguntem. O que é PN? O que é PC? Tá? É importante que vocês tenham o nome de todas as simbologias. Né? Lembrando que quando eu tenho engrenagens de dentes retos, eu vou ter só o passo normal, né? Eu vou medir ali a distância entre o centro de um dente e o centro do dente seguinte. Quando eu tenho as engrenagens helicoidais, e elas têm uma angulação entre os dentes, né? Eu vou ter o passo normal, que eu meço sempre um dente paralelo ao outro, e o passo circular, né? Que vai pegar um valor na diagonal, vai ser sempre maior que o passo normal. Posso continuar? Bom, vamos lá. Comprimento da circunferência primitiva. O que é o comprimento da circunferência primitiva? Né? Nós falamos muito do diâmetro primitivo. Ele é essencial, né, quando se fala das dimensões das engrenagens. Né? Comprimento da circunferência seria como se eu medisse, né, toda a circunferência. Né? Ela é igual ao número de dentes multiplicado pelo passo circular. Tá? Isso é importante.
Porque quando a gente precisa projetar uma nova engrenagem, né, nem sempre eu vou ter todos os dados. Então, são uma série de equações que eu preciso conhecer e estudar, né? Quais informações eu tenho e quais eu não tenho, né? É possível tirar os dados ali por mais de uma equação. Eu só preciso entender as informações que eu tenho e jogar com elas, né? Então, comprimento CP é o comprimento da circunferência primitiva e ela é igual a Z vezes PC, onde Z é o número de dentes daquela engrenagem e PC é o passo circular, tá? Nós vimos na outra aula que quando eu tenho engrenagem, né, um sistema de engrenagens, o passo entre as engrenagens que estão tendo movimento relativo entre si precisa ser igual, né? O passo, o tamanho do dente, eles precisam ser iguais. O que vai mudar de uma engrenagem para outra é o tamanho, né? E, consequentemente, o número de dentes. Mas o tamanho do dente, o passo entre os dentes, né? Para o funcionamento de uma engrenagem, ele precisa ser igual nas 2, 3, 4, 5 engrenagens que eu associar, tá? Então, anotem, CP, comprimento da circunferência, né? Primitiva, é igual a Z, que é o número de dentes, multiplicado pelo PC, que é o passo circular. Matematicamente, eu sei que quando eu divido o comprimento da circunferência, né, de um círculo. Desculpa. Quando eu divido o comprimento de uma circunferência por π, eu sei o diâmetro dessa circunferência. Então, se eu estou falando do comprimento da circunferência primitiva, deixa eu aceitar o Bruno aqui. Se eu estou falando do comprimento da circunferência primitivo, se eu dividir por π, eu consigo o diâmetro primitivo da minha engrenagem. Então, anotem essa aqui também, ó, a de baixo do lado esquerdo. dP é igual a CP dividido por π, onde dP é o diâmetro primitivo da minha engrenagem. CP é o comprimento da circunferência primitiva. E π é a constante π 3,14. O diâmetro primitivo ele pode ser calculado de duas formas. Ou através do CP, né, da circunferência primitiva, dividido por π, ou ainda através da relação de momento normal, que é essa segunda equação aqui, ó, do lado inferior direito. Anotem ela também. O que ela significa? dP, né, diâmetro primitivo, é igual a DE, que é diâmetro externo, menos 2 vezes mm, né? mm nós falamos que é o momento normal, tá? O que é esse momento normal? É uma relação entre duas engrenagens que estão em movimento relativo entre si, né? É uma associação ali dos diâmetros externos dessas duas engrenagens, né? Por hora, só anotem que diâmetro primitivo pode ser calculado ou por CP, né? CP dividido por π, ou
DE menos 2 vezes MN, ou seja, diâmetro externo menos 2 vezes o momento normal. Anotaram? Ok. Ok? Então, tá. Se eu passar e alguém ainda não anotou, me chame. Então, tá. O que eu tava falando para vocês, né? Módulo normal ou momento normal, matematicamente é a mesma coisa, tá? É uma relação entre duas engrenagens que estão tendo movimento relativo entre si, né? Basicamente, ela foi desenvolvida através desse desenho de duas engrenagens. Ela faz relação com o diâmetro externo das duas engrenagens. Nesse caso aqui, ó, a engrenagem maior eu chamei de 1. Então, é DE, né, diâmetro externo, 1. A engrenagem menor eu chamei de 2. Então, DE, diâmetro externo da engrenagem 2, tá? E D minúsculo é a distância entre os dois centros da engrenagem. É como se eu medisse, depois de acoplados, né? Como se eu medisse a distância entre o centro de uma até o centro da outra, tá? Foi feita uma relação matemática, então, e se descobriu que dm, né? Módulo normal, anotem essa equação, por favor. Módulo normal, que uma relação entre engrenagens aparecem em várias equações de engrenagem, né? Nós vimos duas antes desse slide. dm, então, é D1 mais D2, ou seja, o diâmetro externo de uma engrenagem. Tem um áudio comigo, por favor. Não, mas dei bem pouquinho, dei foi o resto do feijão. Foi só uma colherada. Tem um áudio comigo, por favor. Só isso. Foi só arroz. Aí, gurizada, desliga, por favor, o áudio aí. Giovanni, vou te deixar mudo. Bom, foi. Foi. Seguimos. Bom, então, dN, né, a relação entre duas engrenagens com movimento relativo entre si, se dá por essa equação, ó. DE1 mais DE2, ou seja, o diâmetro externo de uma engrenagem mais o diâmetro externo de outra engrenagem, tá? Quem vai ser 1, quem vai ser 2, é arbitrário, vocês que escolhem. Não tem uma regra que diz que a 1 tem que ser a maior ou a motriz, tá? Qualquer uma delas. Menos 2 vezes D minúsculo, onde D minúsculo é a distância, né, entre os centros dessas duas engrenagens que estão relacionadas, tá? Tudo isso dividido por 4. Então, anotem essa equação, por favor. D1, diâmetro externo da engrenagem 1, D2, diâmetro externo da engrenagem 2, D, distância entre os centros das engrenagens. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Gurizada, desliga o áudio aí, por favor, aí, gurizada. O MN é o módulo normal. Isso. Na outra eu não tenho momento. Peraí que eu É módulo, né? Dá um áudio aí. Ô, Marcos, vai ter o áudio aí, Marcos, por favor. Acho que foi. Eu anotei momento normal mais atrás, mas é módulo, né? É módulo normal ou momento normal, tá? Tanto É a faz. mesma coisa.
é a mesma coisa. Cada bibliografia vai dizer, vai ter uma nomenclatura, mas módulo e momento normal, tá? Inclusive, matematicamente, módulo e momento são a mesma coisa. Então, não tem problema se botou momento. Bom, como o módulo, né, normal é uma relação das duas engrenagens associadas entre si, né, e elas estão associadas, né, com uma inclinação. Elas são engrenagens helicoidais e não de dentes retos, né. Com essa inclinação e com o módulo normal, e também com diâmetro primitivo, eu consigo calcular o ângulo, né, de inclinação dos dentes das engrenagens. E ela se dá por esta equação aqui, ó. Cosseno de beta, onde beta é o ângulo de inclinação dos dentes. MN é o módulo normal, Z é o número de dentes e DP é o diâmetro primitivo, tá? Quando vocês calcularem o momento normal, tá? É importante que vocês entendam que o momento normal é uma relação entre as duas engrenagens. Então, o momento normal da engrenagem 1 é exatamente igual ao momento da engrenagem 2, tá? O momento normal entre as duas é o mesmo. Só que cada uma vai ter um número de dentes. Consequentemente, cada uma vai ter um diâmetro primitivo, certo? Certo. Tá? Fizeram essa analogia comigo, de que o número de dentes vai influenciar diretamente no diâmetro primitivo, certo? Quanto mais dentes, maior vai ficar a minha engrenagem e maior vai ser o meu diâmetro primitivo, tá? Existe o ângulo de inclinação entre as duas engrenagens é o mesmo, né? Beta da engrenagem 1 é exatamente igual ao beta da engrenagem 2, tá? Só que a engrenagem 1 tem um número de dentes específicos e também tem um diâmetro primitivo específico. Quando eu for calcular, tá, o ângulo, né, a inclinação entre os dentes, é importante eu me atentar a usar os dados de uma engrenagem só. Ou seja, vou calcular o ângulo de inclinação entre os dentes. Tudo bem, o ângulo de inclinação vai ser o mesmo da engrenagem 1 e 2. Quando eu botar aqui o valor do módulo normal, também não preciso me preocupar, porque o módulo normal é igual na engrenagem 1 e igual na engrenagem 2. Quando eu colocar esses dois valores aqui, ó, de Z e de DP, ou seja, número de dentes e diâmetro primitivo, eu tenho que me atentar a usar os valores da mesma engrenagem. Ou seja, se eu botei o número de dentes da engrenagem 1, eu tenho que botar o diâmetro primitivo da engrenagem 2. Opa, falei inverso, né? Pensei uma coisa e falei outra. Se eu usei o número de dentes da engrenagem 1, eu tenho que usar o diâmetro primitivo da engrenagem 1, tá? Tenho essa opção. Se eu usar o número de dentes e o diâmetro primitivo da engrenagem 1, eu vou achar um valor, né? Um cosseno de beta, um ângulo. Vou achar um ângulo de 25 graus, tá? Se eu usar o mesmo valor aqui, ó, do módulo normal, só que agora os dados da engrenagem 2, vou lá e boto o número de dentes da engrenagem 2 e o diâmetro primitivo da engrenagem 2, eu tenho que achar exatamente o mesmo valor de beta, os 25 graus que eu falei, tá? O que eu não posso fazer é usar o diâmetro primitivo de uma engrenagem e o número de dentes da outra. Aí não vai dar certo, certo? Porque tem valores que são em comum das duas engrenagens, que são módulo normal, tamanho do dente, passo do dente, o que mais? O ângulo de inclinação, isso são tudo valores que são incomuns das duas engrenagens. Mas, geometricamente,
elas são diferentes entre si. Cada uma tem um diâmetro primitivo e um número de dentes, tá? São esses os valores que são diferentes e eu tenho que me atentar a usar sempre do mesmo elemento, certo? Vamos lá, então. Vamos fazer um exercíciozinho disso que a gente já viu, tá? Calcular o modo normal e o diâmetro primitivo e o ângulo de inclinação da hélice, né? O ângulo de inclinação do dente de uma engrenagem helicoidal, sabendo que o diâmetro medido é, ou seja, o DE1, se é DE, é diâmetro externo, né? 206,54 milímetros e 56 dentes. O diâmetro externo da engrenagem acoplada é DE2 igual a 125,26 milímetros. E a distância entre os dois centros é de 160 milímetros. Então, vamos resolver essa equação aí. Querem copiar primeiro? Sim. Para ter os dados? Então tá. Vou mandar aula para vocês, tá? Mas é legal ter aula nos exercícios no caderno. O que é interessante para a resolução de exercícios matemáticos, né? Além de ter o enunciado, é interessante eu anotar, né, separadamente ali os meus dados fora do texto. Por exemplo, eu vou lendo, né, e já vou anotando o que eu tenho e o que eu preciso calcular, tá? Então, nesse exercício aqui, como eu faria? Claro, né, gente, que matematicamente falando, cada um sente a vontade de desenvolver de um jeito, né? Mas é legal anotar os dados, não deixar eles dentro do texto, assim, que a gente acaba não enxergando os valores que a gente tem e o que a gente precisa calcular. Tá? Então, a gente botaria assim, ó, módulo normal, MN. Eu já escreveria aqui MN e uma interrogação, que é o que eu quero encontrar. Diâmetro primitivo, DP, e uma interrogação. O ângulo de inclinação entre a hélice, eu botaria beta e uma interrogação. Sabendo que o diâmetro externo medido, já botaria isso aqui, ó, D1 igual a 206,54 milímetros, e Z1, né? Porque número de dentes se dá pela letra Z. Tá falando da engrenagem 1, então é Z1. O diâmetro da engrenagem 2, D2, 125,26 milímetros, e D minúsculo, que é em comum entre as duas, né? A distância entre os centros das duas engrenagens, 160,4 milímetros. Profunda essa respiração. A gente vai calcular ou vamos fazer junto? Vamos calcular junto ali. Só vou esperar copiar o enunciado para eu mudar lá para o meu Paint. Beleza, beleza. Me avisem quando tiverem copiado o enunciado.
Anotaram? Sim, sim. Sim. Então, vamos lá. Bom, o que eu tenho de dados ali? Primeiro, ele me pediu o MN, não tem. Depois, ele me pediu o diâmetro primitivo, que é DP, ainda uma incógnita. Me pediu o ângulo beta, vou botar B aqui, tá? Mas não é B, é beta, é a perna puxadinha ali do B. E de informações, me deu o diâmetro externo 1, que disse que vale 206,54 milímetros. Me falou o número de dentes da engrenagem 1, 56 dentes. Me disse o diâmetro externo da engrenagem 2, 125,26 milímetros. E por último, me deu a distância entre os centros, né, das duas engrenagens, 160,4 milímetros. Bom, tenho os meus dados, tenho as minhas equações. Primeiro, vou calcular, então, o momento, né, o módulo normal. Sei que... Aí vou ter que fazer na caneta. O meu módulo normal tem uma equação específica que relaciona os diâmetros externos, né, com a distância entre os dois centros. Ela me diz que o momento normal é diâmetro externo 1 mais o diâmetro externo 2 mais 2 vezes a distância entre os centros, D minúsculo, tudo isso dividido por 4. Então, meu momento normal tem a equação, vou fazer só a substituição dos valores. Eu sei que meu diâmetro externo 1 é 206,54 mais meu diâmetro externo 2, que é 125,26, mais 2 vezes, né, a distância entre o centro das minhas engrenagens, que é 160,4. Tudo isso dividido por 4. Aqui, valores de momento normal. Chegamos. Estou calculando aqui. 8,295 milímetros. Desculpa, não escutei. 8,295 milímetros. 82,95 milímetros. A minha fórmula eu tinha anotado menos 2 vezes D. Mais. Menos. Ali, ó. D1 mais D2 menos 2 vezes D. Voltando na equação aqui. Aí, claro, ele não bateu... Eu cheguei em outro resultado. Aqui, ó, eu me equivoquei aqui, ó. A fórmula ali tá diferente. Aqui é menos, gente, ó. Aí a gente vai chegar a outro valor, claro. Então foi isso que deu. Botei mais Ah, aqui. Na equação lá, na apresentação tá certinho, tá? Aqui quando eu botei mais. Ah, é menos. Claro, vai dar um valor menor. Agora muda o voltar. Qual que, agora eu cheguei em 17,02. Não, 17 mil. Ixi, cheguei no número alto aqui, outra coisa.
17, é 17.002,75. O meu deu 2,95. Não, errei, eu fiz algum cálculo errado aqui, peraí. O meu deu 11. Deu 2,75 milímetros. Peraí que eu O meu deu que acho. 2,75 também. 2,75? Isso, 75 deu no meu. 95. 2,75 já é bem próximo. O meu deu 2,95. Momentos normalmente são valores pequenos. Deu 11 e dividiu por 4 depois. Alguém chegou a 11 aí? Eu cheguei Isso, a agora 11. cheguei. Aí, Isso aí. aí tem que dividir por 4 aqui Tá. depois. Valeu. 2,75, É isso aí mesmo, Ian. Obrigado. Fechou. 2,75. Valeu, Ian. Obrigado aí. Também cheguei agora. Tá certo. Então, 2,75. Agora É que eu cheguei. dividi junto ali, ó, professor. Sim. Eu me perdi. Então, Valeu, Ian. bom, 206,54 mais 125,26 dá 331, certo? Menos 2 vezes 160,4. 2 vezes 160,4 dá 320,8. Não, 2,75 é o valor que eu achei. Também. Isso aí mesmo. Isso aí? Todo mundo encontrou? Isso. Positivo, agora fechou. Então tá. O meu deu 2,95. É algum sinalzinho só. Deixa eu aceitar o colega aqui, Isaac. Então tá. Continuamos. Vamos voltar lá na nossa apresentação. Querem copiar ou já copiaram aqui? Já foi tudo. Já foi? Então tá. Não, continuamos aqui, na verdade. Bom, vou tirar essa parte do momento. Vou substituir aqui o valor que nós encontramos. 2,75 milímetros. Agora o diâmetro primitivo. Como que eu encontro o diâmetro primitivo? Que equação vocês têm para diâmetro primitivo? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. TP Diâmetro externo DE. menos 2 vezes o momento normal. Isso, pode ser esse também. DP igual a DE menos 2 vezes MN. Isso. Diâmetro primitivo igual ao diâmetro externo. Opa, é o que esse? Externo menos 2 vezes momento normal. Diâmetro primitivo é igual ao diâmetro externo, 206. Por que 206? Porque é o diâmetro da engrenagem 1 que eu quero achar, tá? Por quê? Como que eu sei que é da engrenagem 1 que eu quero achar? Porque ela me deu o número de dentes. Sem a informação do número de dentes, a gente não calcula o cosseno ali. 206,54. Menos 2 vezes o módulo normal, que eu acabei de encontrar, que é 2,75. Qual o valor do diâmetro primitivo que nós encontramos? 201,04 milímetros. 201,04 milímetros.
Primeira coisa que a gente confere. O diâmetro primitivo tem que ser menor que o meu diâmetro externo, certo? 201 menor que 206. Então, posso ter errado, claro, né? Mas a chance de ter errado é bem menor. Também encontrei 201,4. Todo mundo achou o valor do diâmetro primitivo? Sim. Tá. Segura um pouquinho assim. Seguro. Já. Aqui eu achei 0,4. Eu também. Foi o que eu achei também. 0,4, É 0,4, é 0,4. 0,4. Ah, tá. Eu escutei 4, mas eu achei 0,4. Então, é 0,4. 0,4. Então, tá. Todo mundo chegou nesse valor? Sim. Vamos calcular o ângulo de inclinação, então? Vamos lá. Tem alguém copiando? Não. Então, tá. Vamos para o ângulo de inclinação. Então, a equação que eu tenho, né, que correlaciona o ângulo de inclinação com momento normal, com o número de dentes e o diâmetro primitivo é cosseno de beta é igual mn, que multiplica z, que é o número de dentes, dividido pelo diâmetro primitivo. Bom, vamos resolver matematicamente esse valor aqui, que agora eu falo para vocês como a gente acha o ângulo. De novo, cosseno de beta é igual a mn, que é 2,75, vezes número de dentes, 56. 56. 56. Tá? No diâmetro primitivo, que eu perguntei, qual diâmetro externo a gente usar? Tá? Como posteriormente pediu o ângulo, tá? Valia a pena a gente calcular o diâmetro externo de quem? Da engrenagem 1. Por quê? Quando eu calculei o diâmetro primitivo, eu não poderia ter usado o diâmetro externo da engrenagem 2? No cálculo anterior, vocês usaram qual valor de diâmetro externo? 206,54, certo? Se eu tivesse usado o diâmetro externo da engrenagem 2, tivesse usado 125,26, o que eu ia achar? O diâmetro primitivo de qual engrenagem? Dá 2. Da 2. Quando eu chegasse no cada um. cosseno, quando eu chegasse nessa equação aqui do cosseno, qual diâmetro primitivo eu teria? Do 2. Mas eu tenho o número de dentes da 2? Não. Não, Não. então não ia conseguir calcular, ia ter que voltar e calcular o diâmetro primitivo, aqui eu vou botar 1 até, ó. O diâmetro primitivo dá 1, porque é somente da 1 que eu tenho o número de dentes, tá? E o diâmetro primitivo é 201,04. Em termos de valor, quanto deu isso aqui? 0,74. Isso. 0,76.
No meu deu 76. 0,76. 2 votaram em 76, um votou em 74, 0,766. 7. Isso. É a Isso meia. aí. Então, vai ser esse nosso valor. Só que eu quero, gente, o ângulo, tá? O que que vocês encontraram? Vocês encontraram o cosseno do ângulo. Como tá escrito aqui, ó. Vamos dar só um zoom nessa parte aqui. Tá? Vocês acharam o valor de 0,766? Isso é o quê? O cosseno do ângulo. Mas eu não quero o cosseno do ângulo, eu quero o ângulo, tá? Então, a calculadora científica tem duas funções. Se tu botar nela ali, não tem uma tecla que diz cosseno, COS? Sim. Sim. Se tu botar assim, ó, cosseno de 45 graus, por exemplo. 45. Então, bota cosseno Certo? 45, enter. Aí vai me dar o valor. Quanto vocês acharam o cosseno de 45? 0,70. 0,70, tá? Mas a calculadora também faz o inverso. Caso tu tenha um número, tu pode achar o ângulo. A função é direta, tá? Quando tu tem o ângulo, eu quero o ângulo, o seno de 30 graus, aí bota seno 30, enter. O seno de 60 graus, seno de 60, enter. Mas ela também faz o inverso. Olhem para a calculadora de vocês. Em cima do cosseno, não diz cosseno menos 1? Sim. Essa é a tecla que faz o inverso. Que cor está em cosseno menos 1? A branca aqui dá 40 graus. Vermelho. Vermelho, tá? Alguns vai estar em vermelho, outros vai estar em branco, outros vai estar amarelo, tá? Cada calculadora vai estar numa cor. Mas o importante é que a cor que ela está é diferente da cor que está o cosseno, tá? O cosseno é o que está em cima da tecla, desenhado em cima da tecla. Logo acima, não, ficou acima e acima. Mas na tecla mesmo está escrito cosseno. Acima está escrito cosseno na menos 1, tá? Quando vocês forem usar o cosseno na menos 1, esse cosseno na menos 1 é segunda função. Tudo que está literalmente em cima da tecla, tá? Bem em cima, na tecla mesmo, é primeira função. Então, para usar, só clica na tecla. Para não ter uma calculadora muito maior da que se tem, cada tecla tem mais de uma função. Só que eu tenho que identificar, né, quando eu quero a segunda função. Então, no cantinho superior esquerdo, vai ter duas cores. Normalmente é branco e vermelho, amarelo e vermelho, tá? Então, para usar a segunda cor, vocês têm que identificar que cor está na cosseno na menos 1. Tem alguns que vão estar em vermelho, certo? Quem é que está em vermelho para usar de exemplo aí? Em amarelo? Não, é amarelo, parece. Amarelo. Tá. Desculpa, acho que era vermelho. Não, mas tem A em minha tá vermelho branca também, aqui. depende da calculadora. No teu caso, que é amarelo, no cantinho esquerdo não tem uma tecla amarela? Sim. Então, tu aperta... Shift. Isso, Shift. Aperta Shift e na tecla onde diz cosseno. Apareceu o cosseno na menos 1. Isso. Aí agora tu escreve esse valor aqui, ó, 0,7766. R$ 40, tá? Espera aí que eu vou pegar uma imagem aqui, porque não facilitou. Não me preparei com a imagem da calculadora científica, mas é porque é algo que eu faço na aula. Assim dificulta a vida. Vamos botar aqui, ó. Bom, aqui. Vocês estão vendo minha imagem, né? Ficou horrível a imagem. Vou ver outra aqui com uma melhor qualidade. Aqui. Estão vendo a minha calculadora, né? Tenho aqui, ó, vou dar um zoom. O cosseno, ó, aqui tá o cosseno. Nessa aqui
tá em amarelo em cima. Então, quando eu quero usar a segunda função, tá? Eu tenho que identificar a cor para apertar. No caso dessa tecla aqui, ó, ela é seno. Se eu não fizer nada, se eu usar só ela direto, ela é seno, porque ela está em cima da tecla. Nessa daqui, do lado, diz cosseno. Na do lado, tangente. Tenho raiz quadrada aqui, ó. Então, tudo que está em cima da tecla, literalmente, eu não preciso fazer nada. Eu apenas aperto na tecla e boto o valor que eu quero. Quando eu quero usar a segunda função, eu tenho que identificar a cor. Nesse caso aqui, o cosseno na menos 1 é a segunda função em amarelo. Então, para usar ela, primeiro eu tenho que apertar aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Para ativar a segunda função. Cosseno de um valor, tá? Desculpa, cosseno de um ângulo vai dar um valor. E cosseno na menos 1 de um valor dá um ângulo, tá? O que eu quero dizer com isso? Se vocês fizerem na calculadora cosseno de 40 graus e dá Enter, vocês vão achar o valor de mais ou menos 766, tá? Ou seja, vocês têm o ângulo e querem achar o valor. Então, vocês usam direto. Cosseno 40, Enter. Vai dar esse valor. Quando vocês têm o valor e querem o ângulo, tem que fazer a segunda função. Em vez de apertar no cosseno, vocês vão ativar a segunda função, apertando no Shift, e clicar ali em cima da tecla. E aí vai aparecer na tela de vocês, cosseno na menos 1. Cosseno na menos 1 de 0,766, aí dá Enter, vocês vão achar o inverso, 40 graus. Todo mundo conseguiu achar esse valor do ângulo a partir da segunda função? Sim. Sim. Como é que tu vai colocar o resultado ali, então? Cosseno da menos 1 o igual... ângulo do grau. Desculpa, não escutei. Falhou aqui para mim. Como é que tu vai colocar aqui no final, aqui, então? Cosseno da menos 1 igual a 0,40? Não, Ou beta igual a 0,40? não, tu bota cosseno na menos 1, 0,766. Aí dá Enter. Aí tu vai achar o valor de grau. Não, entendi isso. Quero ver como é que tu vai colocar aqui no Na final. resposta? Tá cosseno dele, né? Na Tu resposta, vai colocar bota cosseno menos 8, beta igual a 40 só beta. graus. É isso que eu queria saber. Tá? Porque a pergunta foi um ângulo, então tu tem que dar em graus. Beta igual a 40 graus. Tá? Quando tu bota, te entendi a tua pergunta, quando tu bota o grau aqui, tu não escreve o cosseno, nem o cosseno na menos 1 na frente. Sim, porque não é o cosseno que eu quero saber, né? Isso. É só um grau. Claro que isso aqui, ó, é a mesma coisa, né? Cosseno de beta igual a 0,76 é a mesma coisa que dizer beta igual a 40 graus. Só que a gente não usa, né? Quando eu te pergunto, qual o ângulo dessa hélice? Tu não vai me dizer, cosseno na menos 1 de 0,766. Vai me dar o valor em grau. Tá? Tem várias outras funções na HP, assim, que a gente vai... Na HP não, na científica, tá? Que a gente vai ver. Por exemplo, aquilo do ANS que eu falei para vocês, eu não sei se vocês estão falando... Mas fazer, ó. Natália, eu não sei se é só para mim que tá falhando. Para todo mundo aí. Aqui falhou também. Falhou? Falhou bastante, bastante. Tá. Não, eu tava falando só sobre como a gente bota a expressão. Bota Pra mim também. beta igual a 40 graus, tá? E a questão da calculadora, eu vou ver se... É porque a gente vai ter outra disciplina. Se eu baixo um softwarezinho de calculadora, porque eu gostaria de ir falando para vocês. Quem usa diariamente já deve conhecer a maioria das funções aí.
Só que ela tem várias funções bacanas da gente pegar a prática de usar, tá? Mas tem que ser fazendo exercício mesmo. Bom, todo mundo achou esses 40 graus de ângulo? Sim. Sim? Sim. Então tá, vamos continuar o nosso material. Bom, Eu não peguei a mãe, professor. Não peguei a mãe. Tá bom. não? Não consegui. Tá. Então, bota na calculadora aí. Senão a gente não vai deixar passar. Se tu tenta botar direto. Vamos fazer o normal e o inverso. Se tu botar assim, aperta no cosseno direto, sem segunda função. Com a calculadora zerada, né? Isso, aparece 1. Bota cosseno e escreve 40. E dá Enter. Que valor tu vai achar? Deu 40, a minha dá 40. Não sei se a calculadora tá mal. Ó, zerei, botei cosseno. Cosseno. Apareceu 1. Não, mas não bota nada. Escreve 40 logo em seguida. Tá, 40 logo em seguida. Aí dá Enter. Não, fica só no 40. Só no 40? É. Tá. Então pode ser a configuração ali. No cantinho, deixa eu ver aqui. Eu preciso saber de olho. Deixa eu olhar aqui que eu te digo. Do lado do ON, tá? Tem uma tecla mude ali. Aperta ali uma vez. Se tu apertar uma vez, o que ela aparece? Do lado do ON, do lado direito. Tá. No modo. Não tem, a minha não tem. Aonde liga a calculadora é o ON no canto. Aqui, ó. Mais fácil eu fazer assim. Embaixo, no caso, né? Ó, aqui, ó. Essa dele é científica. Sim. Ele tá usando científica? É, Ele não científico. Tá, esse botão aqui, ó. Aperta nele uma vez. O botão, sim. O que aparece se tu apertar aqui? Não tem, um monte não tem na minha. Não? Não. Aí eu não sei te dizer. Esse botãozinho aqui tem que ter em todas. Esse aqui, ó. Do lado do ON. É, do lado do on não, do lado do on off só e não tem. Ah, não, mas essa calculadora eu não sei. É, então, diferente. porque é padrão, ó. O ON tem que estar aqui e o off tem que estar aqui, ó. Não do lado. Não sei se vai dar pra ver minha calculadora aí. Vou mostrar pra vocês aí. Deixa eu ver pra cá. Que eu saio da minha tela aqui. Foi. Deixa eu ver. Consegue ver? Ah, mas essa tua é muito diferentona. É, né? Por isso então. É. Não, mas ela é muito diferente, é. É, vou dar um jeito. Deve ter a função, assim, deve ter a função. Depois me manda separado, por favor. Manda no WhatsApp uma foto dela, que agora eu tô vendo nublado e não enxergo as teclas. Mas me manda depois uma foto dela, que eu vou ver onde é que é a função. Tá? Tá. Todo mundo conseguiu encontrar, porque quando tá dando erro, assim, gente, não tá aparecendo. Se bota cosseno na menos 1, daquele valor ali, 0,766, dá Enter. Se não apareceu 40, apareceu outro valor grande, por exemplo, é a configuração. Normalmente a configuração já vem normal, mas pode ser que não esteja normal. Aí tem como configurar e é bem tranquilo. Mas o resto do pessoal tudo achou, né? Fazendo cosseno na menos 1, achou 40 graus de ângulo? Sim, sim. Tá, então a gente tenta resolver a função da calculadora separadamente. Porque tudo que é marca que eu conheço, ela é esse padrão aqui, ó. E tanto as originais quanto as dos camelô. Até porque eu nunca comprei uma original para ter certeza. E funcionou a mesma coisa, gente. E digo para você, se eu contar, o pessoal não acredita. Usei todo o técnico e quase toda a graduação a científica dos camelôs, que eu acho que R$15. Aí eu resolvi comprar uma e pensei, vou comprar uma HP, né? Que eu vou me formar, né? Vai fazer milagre a HP. É horrível de mexer. Dá mais trabalho que a normal. Se eu soubesse, não tinha usado. Então, falo para vocês, compra a de R$15, que ela funciona bem e dura 10 anos, gente.
Camelô é chinês, né? Não tem, gente. Não tem. Eu ainda peguei numa promoção a HP. Numa promoção, assim. Como eu estava para me formar fazendo o trabalho de conclusão de curso, era muito cálculo, eu pensei, vou investir nisso, né? Na época que tu é estudante ainda, para mim foi quase um rim. Não serviu para nada. Serviu para nada. Pelo contrário, dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. Configura, aí bota pilha, bota bateria, porque não é só um, não é só outro. Não vale a pena, não vale a pena. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Esse aqui é o exercício que a gente desenvolveu, tá? Bom, continuando então. Vimos que tem de importante os diâmetros externos, né? Primitivos, módulo normal, passo circular e passo normal, né? Como a gente conversou, e é de extrema importância, né, que os dentes das engrenagens que estão trabalhando entre si sejam iguais, então é importante a gente conhecer a altura do pé do dente e a altura da cabeça do dente, tá? O diâmetro primitivo, ele corta, né, a metade do dente. Da metade para baixo é o pé do dente, da metade para cima é a cabeça do dente. Toda a altura do dente é H, tá? As equações para encontrar esses valores são bem tranquilas, só que elas seguem algumas regras, gente. Por quê? Elas dependem da inclinação do dente, tá? Dependem do ângulo de impressão da engrenagem. Só que o ângulo de pressão das engrenagens, elas são padronizadas, né? Tem algumas muito diferentes que vão ter ângulos diferentes, mas 99% das engrenagens, elas têm 3 possíveis ângulos: 14 graus, 15 graus e 20 graus, tá? Tanto nas de 14 quanto nas de 15, eu uso as mesmas fórmulas. Eu tenho uma pequena adaptação para aquelas que têm 20 graus. Então, escrevam aí as equações. Opa! Altura do pé do dente. Altura do pé do dente. Para 14 e 15 graus, eu tenho esta equação aqui, ó. B igual a 1,17 vezes mn. Então, as equações do pé de dente, altura do dente. Altura do pé do dente. Para ângulo de 14 e 15 graus, é esta formulazinha aqui que eu vou usar. B igual a 1,17 vezes mn. E quando eu tenho 20 graus, ou seja, para o ângulo de 20 graus, o meu B vai ser um pouquinho diferente. B vai ser igual a 1,25 mn. Aquele ângulo 14, 14 com 30. É o Só ângulo 14? de pressão. É 14 graus e 30 minutos. Bota os 30 também? Pode botar os 30. Tecnicamente é 14 e 30 graus, mas na prática a gente fala 14 e 15, porque não tem o de 14 inteiro. É sempre o de 14 e 30. Então... Se eu botar só 14 e 15, tá errado? Não, pode estar certo. Tecnicamente, ele tem exatamente 14 graus e 30 minutos. Só que ninguém fala esses 30 minutos. É o de 14 e o de 15. Então, fica certo, sim. Então, para ângulo de 14 e 15, usa-se, né? Ali, ó, B igual a 1,17 vezes mn. E para o ângulo de 20 graus, usa-se B igual a 1,25 mn. Então, um exemplo aqui só para a gente conversar. Quando eu tenho um, quando eu tenho outro. Calcular a altura do pé do dente para engrenagem helicoidal.
de módulo normal, 2,75. O módulo vale 2,75. E ângulo de pressão, um ângulo de pressão de 15 graus. Então, se o ângulo de pressão é 15 graus, é essa equação de cima que eu tenho que usar. Então, vai ser B igual a 1,17 vezes mN. O valor de mN é 2,75. Então, eu só substituo o valor de mN. 1,17 vezes 2,75 dá 3,21 milímetros, tá? Cálculos do pé do dente, então, tranquilos, né? Só tenho que me atentar qual é o ângulo de pressão. Se é 14,15, uso uma forma. Se é 20, uso outra, certo? Então, tá. O diâmetro interno do dente, gente. Existem 3 equações para cálculo do diâmetro. Posso usar uma ou outra, tá? A primeira me diz, essa aqui vale para qualquer ângulo, tá? Não interessa se é 14, não interessa se é 15, se é 20. O diâmetro interno é igual ao diâmetro primitivo menos 2 vezes o B. O que é o B? Pé do dente, que acabamos de ver, tá? Caso eu tenha o pé do dente, uso essa aqui, que ela é mais fácil. Diâmetro interno igual ao diâmetro primitivo, menos 2 vezes o pé do dente. Caso eu não tenha o pé do dente, tá? Caso eu tenha só o MN, eu posso usar essas duas, tá? Essa daqui, ó, ficou embaixo, mas essa daqui, diâmetro interno é igual diâmetro primitivo menos 2 vezes 34 vezes MN. Essa daqui eu uso quando eu tenho o ângulo de 14 ou 15. E esta de cima, DI igual a DP menos 2,5 MN, uso quando eu tenho o ângulo de pressão igual a 20 graus. Todo mundo anotou? Espera um pouquinho. Sem pressa. Já. Anotado, então, gente? Vamos lá. Então, exemplo 2, só para usar aquela equação ali, bem simples, ó. Calcular o diâmetro interno para engrenagem helicoidal de módulo normal, 2,75. Diâmetro primitivo, 201,04. E ângulo de pressão de 14 graus e 30 minutos, tá? Então, se o ângulo é de 14 graus e 30 minutos, tenho que usar essa equação aqui, tá? Porque não me deu o valor do pé do dente. Tenho duas opções. Ou eu calculo o valor de B e depois
boto nessa fórmula aqui, né? Uso essa forma ou calculo direto com esta fórmula azul, tá? Usando ela direto, diâmetro interno igual a diâmetro primitivo menos 2,34 módulo normal, tá? Substitui os valores. Diâmetro primitivo vale 201,04. 2,34 é da fórmula. E o momento normal é de 2,75. Substituo os valores. Encontro um diâmetro interno, né, de 194,61 milímetros. Tranquilo até aí, né? Então tá. Esses exemplos é só para ficar no material de vocês, tá? Não se preocupem em copiar os exemplos. Os exercícios sim, para vocês terem resolvidos no caderno. Vimos como é que calcula o pé do dente. Vamos calcular, então, a altura total do dente, tá? Posso calcular a altura total de dois jeitos. Ou eu calculo com as duas equações direto, em função, tá, do momento normal. Ou, se eu já tenho a altura do pé do dente, eu sei que, se quiserem anotar essa equação primeiro aqui, ó, A igual a 1 vezes mn, ou seja, a altura do dente é a mesma coisa que o momento normal. É sempre o mesmo valor, tá? Qual é a altura total do dente? Não é a soma do pé do dente mais a cabeça do dente? Então, se eu tenho o pé do dente, posso calcular somando o pé do dente com a altura do dente, ou ainda através dessas duas fórmulas, tá? É sempre em função do ângulo. Vou usar esta fórmula aqui, ó. A altura total do dente é igual a 2,25 vezes módulo normal, quando eu tenho um ângulo de pressão de 20 graus. E a altura total do dente igual a 2,17 vezes o módulo normal, quando eu tenho ângulos de 14 e 15 graus. Copiado? Um exemplo, então, tá? Calcular a altura do dente de uma engrenagem helicoidal de módulo normal, 2,75 e ângulo de pressão de 20 graus. Então, confiro qual é o ângulo de pressão, 20 graus. Se é 20 graus, vou usar essa equação aqui. 2,25 vezes módulo normal. Então, 2,25 vezes módulo normal. Só substituo o valor, né, do módulo normal. Multiplico 2,25 por 2,75 e encontro uma altura do dente total de 6,18 milímetros. Tranquilo, né? Fizemos ali um exemplo de cada um. E para finalizar, vamos fazer então um exercício completinho, tá? Com todos os valores que a gente pode encontrar e que é importante para o projeto e construção de uma engrenagem.
Vou deixar vocês copiarem o enunciado. E a gente vai lá para o Paint para resolver. Calcularam? Calcularam não? Copiaram? Não, peraí um pouquinho. Bom, vamos resolver então. De dados, o que o meu exercício me forneceu? Me forneceu um número de dentes, primeiramente, me disse que tinha 32 dentes. Depois ele me disse que o momento normal vale 3. Depois ele me disse que o ângulo de inclinação entre os dentes era de 19 graus. E por último me disse que o meu ângulo de pressão, não tenho esse símbolo aqui, vou botar O, tá? Mas é o ângulo, tem um tracinho ali. Vale 20 graus. Bom, tem os dados. O que ele me pediu? Diâmetro primitivo. Diâmetro externo. Diâmetro interno. Pé do dente. Altura do dente. Passo normal e passo circular, certo? Então tá. Primeira coisa. Normalmente a primeira coisa que eu calculo é o momento normal. Como eu já tenho o momento normal, vou para o meu diâmetro primitivo. Que equação eu posso usar para achar o diâmetro primitivo, pessoal?
diâmetro externo menos 2 vezes o momento normal. Eu tenho diâmetro externo? Não. Não tenho diâmetro externo Tá ainda, achado. Eu também. tá? A equação tem que constar, né? A minha incógnita que eu quero, que é o diâmetro primitivo, e os outros valores eu tenho que conhecer, tá? Mas não necessariamente a minha equação vai estar pronta, né? A única equação que consta ali o diâmetro primitivo e eu tenho os outros valores é a equação do cosseno do ângulo, que ela é a seguinte: cosseno, opa, ela me diz que o cosseno do ângulo é igual momento normal vezes o número de dentes dividido pelo diâmetro primitivo. Ela não está como eu quero, né? Não está isolado aqui o diâmetro primitivo, mas o cosseno do ângulo eu tenho o ângulo, tenho o momento normal, tenho o número de dentes e diâmetro primitivo é o que eu quero. Então, eu isolo a minha equação, né? Vou deixar ela em função do que eu quero. Se o diâmetro primitivo está aqui embaixo dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? Então, ficaria diâmetro primitivo, que multiplica cosseno do ângulo, igual momento normal vezes número de dentes, certo? Mas ainda não está sozinho. Tenho que tirar esse cosseno do ângulo daqui. Se ele está multiplicando o diâmetro primitivo, para o outro lado ele passa dividindo. Então, vou mexer novamente na minha equação. Vou deixar o diâmetro primitivo neste lado. Vou lançar o cosseno do ângulo para o outro lado. Está nesse lado multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Vai passar para o outro lado dividindo. Bom, agora eu tenho a minha equação, né? Em função do que eu quero, que é o diâmetro primitivo. Desculpa. Vamos resolver então. Diâmetro primitivo é igual. Qual o valor do momento normal? 3. 3. Número de dentes? 32. 32. Dividido pelo cosseno de qual é o ângulo? Acho que era 19, né? 19 graus. Diâmetro primitivo. 3 vezes 32, 96. Qual o valor do cosseno de 19 graus? Zero 94. Todo mundo achou esse valor? É isso? Não sei. Estamos resolvendo, eu não tenho esse gabarito. 094. 094, então tá. 96 dividido por 0,94 vai dar 102. 102 Opa. inteiro? Não, errei. 102,12. 102,12. 102,12. 102,12. 102,12. Então tá. Todo mundo chega nesse valor de diâmetro primitivo igual a 102,12. Sim. Então tá.
Onde antes era uma incógnita, agora eu tenho um valor. Eu sei que é 102,12 milímetros. Feito. Bom, esse aqui eu vou apagar. Onde tá? Onde é rapidinho, por favor? Só para me olhar ali como é que tu... Aí. Tá. Tá bom. Obrigado. Foi. Todo mundo copiou essa Obrigado, parte? obrigado. Tá. Vamos lá. Diâmetro externo agora. Que equação que eu tenho que eu posso adquirir o diâmetro externo? dp igual a d menos 2 vezes mn. dp 2mn igual a de menos 2me. Bom, de novo, ela não está exatamente configurada como eu quero, né? Mas eu tenho diâmetro primitivo, tenho momento normal e o que eu quero encontrar é o diâmetro externo. Então, só substituir, né? Isolar aqui meu diâmetro externo. O que tem me incomodando aqui? Esse 2mn. Se o 2mn está desse lado negativo, passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar diâmetro primitivo, antes era menos 2mn, vai ser mais 2mn igual ao diâmetro externo, tá? Na matemática, o que eu quero encontrar, o que eu estou isolando, normalmente eu deixo no lado esquerdo, né? E é minha equação do lado direito. Então, só vou inverter os lados aqui. Se eu inverto os dois lados, né? Não muda sinal, não acontece nada. Só invertir para ficar esteticamente mais agradável para os olhos matemáticos aqui. Opa, não saiu essa parte aqui. Tá? Então, diâmetro externo vai ser meu diâmetro primitivo, que eu acabei de calcular, 102,12, mais 2 vezes o meu momento normal, que valia 3. Vou achar um valor de diâmetro externo de 108,12 milímetros. Essa foi fácil de cabeça, né? Diminuir aqui para ficar toda a equação aparecendo. Todo mundo anotou? Sim. Sim? Então tá. Vamos lá. Tenho o meu valor do diâmetro externo agora, descobri que é 108,12. Quero o meu diâmetro interno. Qual a equação do meu diâmetro interno, gente? Levando em conta, né, o diâmetro interno, o pé do dente, a altura do dente. Igual Isso, diâmetro primitivo menos 2,50 menos, não, vezes momento normal. Diâmetro interno, opa, igual ao diâmetro primitivo
menos 2,5 ou 50, né? Momento normal, tá? Da onde o colega tirou essa fórmula? Dos diâmetros internos, né? Levando em conta que o ângulo de pressão é 20 graus. Se fosse 14 ou 15, mudaria este valorzinho aqui, tá? Então, diâmetro interno é igual ao diâmetro primitivo, que eu já calculei, 102,12, menos 2,5 vezes o momento normal, que vale 3. Que valor eu encontro de diâmetro interno? Noventa e quatro, 62,62. 94,62 milímetros. Todo mundo encontrou este valor? Sim. Tá. Vou diminuir aqui para vocês enxergarem todo. Deixar copiarem. Vou substituir aqui o diâmetro 94,62, que agora eu tenho. Lembrando que os diâmetros, né, sempre estou lidando com eles em milímetros. Todo mundo copiou esse aqui? Vamos lá, então. Quero agora o B, o pé do dente. Pé do dente, a altura do dente também leva em consideração o ângulo de pressão. Então, tem que escolher a equação referente aos 20 graus de ângulo de pressão. No caso do pé do dente, para 20 graus de ângulo de pressão é 1,25 ml. Pé do dente igual a 1,25 vezes mn, que é 3. Meu pé do dente vale 3,75 milímetros. Isso, né? Também em milímetros. Anotado? Sim. Então, vamos para a altura do dente. Qual a equação da altura do dente, levando em conta os 20 graus de pressão? A altura é igual a 2,25 vezes mn. 2,25 vezes módulo normal. Altura do dente igual a 2,25 vezes meu momento normal, que é 3. Logo, a altura do dente vai ser 6,75 milímetros. Anotado? Sim. Sim.
Então tá. Qual a equação que eu posso usar, então, para encontrar o passo normal, gente? Passo normal, né? A distância entre o centro dos dois dentes de forma paralela. PN igual a MN vezes π. Isso. PN igual ao momento normal vezes π. E o PN é igual a 3 vezes π. Isso dá 9, o quê? 42. 42. Então, meu PN, 9,42 milímetros. Anotado? Sim. Vamos lá, então. E por último, mas não menos importante, passo circular. Por onde que eu posso achar o passo circular? Cosseno B igual a PN sobre PC. Cosseno de beta igual a passo normal dividido por passo circular, né? Não está ali isolado o que eu quero, mas posso isolar de forma simples. Vou passar o passo circular que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, cosseno do ângulo vezes PC é igual a PN, né? Mas eu quero deixar isolado o PC, então vou tirar esse cosseno do ângulo aqui. Está multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo. Então, está aqui a minha equação, onde PC é igual a PN. Qual era o valor de PN? 9,42. Dividido por cosseno do ângulo, que é cosseno de 19 graus. Quanto vale cosseno de 19 graus? 0,94. E 9,42 dividido por 0,94. 10,02. Vamos botar aqui para bem inteirinho. 10,92. Primeira coisa que a gente confere, passo circular tem que dar um valor do passo normal. Passo circular deu 10,02, passo normal deu 9,42, então tranquilo, né? Outra coisa ali que a gente pode comparar só para, né, fazer aquele checklist ali de antes de entregar a prova. Passo circular tem que ser maior que o passo normal, beleza? A altura total do dente tem que ser maior que a altura do pé do dente, certo? Certo? Uma deu 6,75, a outra 3,75. Diâmetro primitivo tem que estar entre os valores, né, do diâmetro interno e do diâmetro externo. 102 está entre 94 e 108. Então, tudo indica que está certo. Tá, gente? Claro, né, que a gente pode ter errado um valorzinho ou outra, mas são associações que nos levam ali a perceber os erros mais gritantes, que às vezes a gente só acha o valor e não percebe esse tipo de erro aí.
tá? Alguma dúvida sobre esse exercício? Tranquilo? Chatinho, né? Porque tem que ser feito de passo a passo, mas em termos matemáticos ele não é tão complicado, tá? Uma pergunta. Pois não. A altura ali do dente tem que ser a metade do pé do dente, certo? Para ser exato. Oi? A altura total dele, a altura total do dente, se tu dividir por 2, tem que dar o pé dele, né? Ou não exatamente? Não exatamente, porque o diâmetro primitivo, ele passa no meio, né, do dente. Só que com os dentes cônicos, ele, na verdade, ele fica um pouquinho mais baixo, tá? Isso a gente vai ver depois, mas, em teoria, quando é o dente inteiro, fica exatamente no meio do diâmetro primitivo, tá? Quando ele é cônico, ele fica um pouquinho abaixo por causa do centro de gravidade da peça. Então, não dá para seguir essa lógica de ter que ser a metade. A lógica que dá para seguir é que a cabeça do dente mais o pé do dente tem que dar a altura total do dente. Mas não tem que ser 2 vezes o pé. Concordas comigo que se fosse a metade, tanto a altura do pé quanto a altura da cabeça seriam a mesma? Isso. Não é exatamente o mesmo valor. Não é exatamente, tá? Não, se dá por causa do Tá. momento normal. O momento normal é essa relação entre engrenagens, né? Como ela tem em consideração aquele D, que é a distância entre os centros das engrenagens, leva em consideração o centro gravitacional, que a gente vê mais adiante lá em resistência dos materiais. A gente vai falar bastante, provavelmente vai ser comigo resistência dos materiais. E aí a gente calcula, tá? Justamente pela diferença de geometria. Vocês lembram? A outra turma falou que não lembrava. Eu disse, tá, que jovens que são. Lembram de... Teve uma época que tinha uns passarinhos que segurava pelo bico, assim, e ele não caía da mão? Acho que eu não sou desse tempo. Ah, vocês... Ninguém também é desse tempo. Só eu. Aí não dá. Passou. Não, pareciam uns periquitinhos, assim, tudo colorido. Que tu botava ele na ponta do dedo ou num conezinho, que ele tinha uma base. Era um enfeite horroroso, mas todo mundo tinha aquilo, gente. Aí tu segurava assim e o bichinho ficava sem cair. Pendurado pela ponta do dedo. Não? Acho que não. A gente é um pouquinho mais novo, Natália. Deixa que amanhã eu pergunto. Não vai se lembrar. Tá. Bom, Tô brincando. Agora eu vou mandar um print pra página ali só de noite. Duvido ninguém lembrar daquilo lá. É brincadeira, Natália, não é o coração. Ah, aquilo ali é o quê? Aquilo ali é o centro de gravidade, tá? Aquilo ali era uma coisinha boba, assim, mas mecanicamente falando, centro de gravidade é importante e a gente calcula, tá? Então tá, gente. Nos entendemos hoje, nos falamos amanhã. Boa noite pra vocês, se cuidem, tá? Deus aí. Tá. Natália, amanhã é o noite. último dia ou vai até quarta? Não, vai até quarta, tá? Quarta? Tá. Vai até quarta, sim. Tá, show, então. E o trabalho, Natália, quando vai? O trabalho eu vou entregar ou na quarta-feira de noite ou quinta de manhã. E aí a gente conversa um prazo para entrega, tá? Provavelmente na outra semana, porque acredito que vocês também, as turmas normalmente me pedem para o prazo ser depois do final de semana, para poder fazer no final de semana. E aí a gente chega em comum uma data depois do final de semana. Vocês vão emendar outra disciplina logo depois da minha? Não nos falaram nada ainda. Ainda não? Tá. Não, talvez comecem segundas. Então, normalmente, quando a disciplina é muito longa, por exemplo, a minha acaba na quarta, aí pode ser que comece uma nova só na segunda, para não misturar tanto assunto. Tá bom. Não enjoar tanto, né? Normalmente a gente divide, mas a gente viu que online fica difícil fracionar, e aí fica diretaço, assim, né? Aí chega no final da disciplina de 12 aulas, não me aturam mais. Mas faz parte, gente. Vamos ver até o final do curso, assim. Então tá, gente. Boa noite para vocês, bom descanso. Tchau, boa noite.